medo da morte, medo dos diversos perigos, medo de assalto, medo de uma agressão, medo de violência. Será que alguém sofre com medo? Uns têm medo de água, né? Medo de água. Pode ir um pouquinho de água, tem medo, vou morrer afogado. Não dá nem para cobrir o pé, mas tem medo de morrer afogado, né? Uns têm medo do escuro, não são só crianças. Tem algumas pessoas adultas e muito bem equilibradas que têm medo do escuro. Às vezes nem diz para ninguém com vergonha, mas morre de medo do escuro. Tem pessoas que têm medo de dormir sozinho num lugar. Tem pessoas que têm medo das coisas mais bobas, e são medos sem explicação. Mas também na nossa vida tem motivos muito concretos de medo, que causam medo. Jesus começa dizendo: não tenham medo. Depois ele vai dizer: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Não pode fazer mais nada depois disso. Tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. As pessoas podem fazer mal até certo ponto, mas tem quem pode fazer mal muito mais. Em primeiro lugar, essa palavra vem nos inspirar confiança em Deus. A gente pode pensar talvez logo assim: então quem é que pode arruinar o corpo e alma no inferno? Tenham medo, Jesus diz. Se nós pensamos medo mesmo, mais do que qualquer pessoa, o inimigo pode fazer. O inimigo maligno pode fazer muito mal, porque o mal que ele faz arrasta para a condenação eterna. A pessoa pode ser atingida, tirada da sua vida terrena, sua vida física, e ter com Deus toda a eternidade feliz. O verdadeiro inimigo é aquele que arrasta para longe de Deus, para o pecado, para a descrença, para a dúvida. Mas também Jesus disse que nós devemos temer, afastar-nos de Deus, desligar-nos de Deus, porque sem Deus nós perdemos não somente as coisas desta vida, sem Deus nós perdemos não somente esta vida, sem Deus nós perdemos a vida na eternidade. Se nós devemos ter distância, querer distância do maligno, do inimigo maligno, nós devemos temer, abandonar, desprezar, rejeitar, distanciar-nos de Deus. Por isso Jesus diz: não tenham medo, não tenham medo. Mas quando ele fala de Deus, temei, a Bíblia faz uma distinção: ter medo, apavorar-se, né? Diante de Deus não devemos ter medo, de Deus não devemos ter medo. A Bíblia fala de temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Temor de Deus é respeito profundo por Deus. É ter no nosso coração uma honra, um desejo de honrar a Deus de todas as formas possíveis. Respeito, veneração, adoração. Temor de Deus é o desejo de honrar a Deus com nossa vida de todas as formas, e não desrespeitá-lo, não ofendê-lo, não desprezá-lo, não desprezar a sua voz. Isso é temor de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Até porque a palavra de Deus diz na primeira carta de São João, se não me engano, é numa das cartas de São João: onde há amor, não há medo. O amor expulsa e elimina o medo. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós tenhamos temor, respeito, honra, reverência profunda. Medo não, porque ele nos ama. Temor de Deus é medo de ofender a Deus. Não porque ele é um Deus cruel que vai castigar.
porque ofender a Deus pode significar perder-nos dele, afastar-nos dele. E ele é tudo para nós. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, nos criou, nos deu a vida, nos sustenta. Vem em nosso socorro, escuta as nossas orações, vem a nós. Ele nos chama e ao mesmo tempo Ele vem a nós. E nesta mesma palavra que Jesus diz, não tenham medo daqueles que podem agredir, ferir, até matar o corpo, não tenham medo. Depois Ele vai dizer, Deus cuida dos pássaros. E vocês valem mais do que os pássaros. Não é que os pássaros não valem nada. Hoje tem um modo de colocar os animais e aves, todo tipo de animais acima do valor das pessoas. Deus criou no auge da criação terrena, na terra, o homem e a mulher. E tudo mais está para ser administrado por nós. Por que Jesus insiste, não tenham medo? Não é só aqui nessa passagem. Em outras passagens do Evangelho, Jesus diz a mesma coisa, não tenham medo. Quando Jesus vem caminhando sobre a água, no meio da madrugada, andando sobre a água, e os apóstolos que estavam naquele barquinho estavam morrendo de medo, achando que era um fantasma, o que é que Jesus diz? Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Em outros momentos, Jesus diz a mesma coisa, não tenham medo, sou eu. Ou seja, não é um fantasma, não é algo que vai agredi-los, destruí-los, sou eu. Não tenham medo por quê? Porque quem está aqui sou eu, diz Jesus. No Antigo Testamento nós ouvimos muitas vezes quando Deus diz a Josué, Josué vai ter que assumir uma missão muito grande, uma missão que era de Moisés, e Josué sabia que não era da grandeza de Moisés, ele não tinha a grandeza de Moisés, além de ser jovem e inexperiente, e Deus diz, não tenha medo, Josué. Claro que você não é grande como Moisés, você não tem a grandeza espiritual que Moisés tinha, embora Moisés também era fraco. Não tenha medo, Josué. Por quê? Se ele vai enfrentar uma missão grande, que até para Moisés foi muito grande e teve tantas dificuldades. Não tenha medo, porque eu estarei contigo. Deus diz, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Jesus diz aos apóstolos, não tenham medo, sou eu. Sou eu que estou aqui com vocês. E quando Jesus diz sou eu, Ele está dizendo muito mais do que nós entendemos. Sou eu, nos lembra aquela expressão que Deus usa no Antigo Testamento, eu sou. Quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Deus, qual é o teu nome? Deus responde, eu sou. Meu nome é eu sou, aquele que é. Eu sou, ou seja, eu sou suficiente para criar, para sustentar, para salvar, para proteger, para garantir a vida. Eu sou, independente, sem precisar de ninguém. Nenhum de nós pode dizer assim, eu sou. Tem gente boba que diz, né? Eu sou eu e acabou, né? Coitado, não é nada. Se tremer a terra, se tremer o terremoto menor que tem na escala, ele já se desespera. Basta tremer a terra, né? Alguém chega de noite, derruba a porta, eu sou. Sabe lá o que vai fazer? Às vezes o homem corre, a mulher fica, né? Não só porque ele deixa a mulher e vai embora, nem liga, mas às vezes porque ela, pela calma, termina tendo mais coragem. É claro que os homens têm mais coragem do que as mulheres, ninguém vai questionar isso, né? Mas as mulheres são mais fortes, por isso tem coragem maior em muitas situações. Deus não criou um mais forte e um mais forte, estou brincando com vocês, né? Deus deu força e coragem ao homem e à mulher, cada um de um modo diferente. Às vezes um tem mais, outros momentos o outro tem mais. Não é dizer eu sou, né? Eu sou. Qualquer pessoa chega a hora que treme.
E outra coisa, você pode até ser valente para muita coisa. Chega uma doença, ele joga de cama, você pode ter dinheiro para comprar os médicos, não só remédio, até comprar os médicos do mundo inteiro, e nada pode ser feito por você. Acabou. Só Deus pode dizer, eu sou. Nenhum vento, nenhuma tempestade, nem existe doença, não existe nada que possa abalar a Deus. Ele diz, eu sou. Só Ele é Deus. Só Deus é Deus. Eu sou, quer dizer, confia em mim. Eu posso garantir o que eu digo. Nenhum de nós pode garantir tudo de modo absoluto. Só Deus pode. Por isso Deus diz ao povo, eu sou, ou seja, Ele é Deus e basta. Por isso depois Santa Teresa vai dizer, só Deus é e basta. Ou seja, só Deus é suficiente para tudo. Ninguém mais, só Deus. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo eu sou o Todo-Poderoso. Não tem ninguém que tenha poder igual a mim. Eu sou a fonte da vida. Ninguém pode dar o que eu posso. Ninguém pode fazer o que eu posso. Ele está dizendo, confie em mim, eu sou o seu Deus. Por isso Jesus diz, não tenham medo, sou eu. No Evangelho de São João, Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Ele é Deus com o Pai. Por isso ele disse para os apóstolos, diante da tempestade que ia virar o barco, parecia que ia afundar o barco. Diante de outras situações, ele disse, não tenham medo, sou eu. Ou seja, não tenham medo. Se eu estou aqui, vocês podem confiar em mim. Não tenham medo. Seja qual for o medo que está na sua vida, seja qual for o medo que entrou e invadiu a sua vida. Pode ser medo de algumas coisas talvez abstratas, até fantasias da mente, que só você sabe, e não sabe porquê, mas sente. Como eu dava alguns exemplos antes. Pode ser um medo concreto, de situações concretas, da violência que avança, da violência que rodeia a sua casa, a sua rua. Pode ser medo dos mais diversos tipos. Você pode ter 1000 razões para ter medo. E Jesus mesmo assim diz, não tenha medo. E só Ele pode dizer isso. Por quê? Porque Ele é Deus, nosso Salvador. Jesus está falando para você. Jesus sabe o medo ou os medos que você traz escondido no seu coração, na sua alma. Pode ser medo que vem do passado, de coisas do passado. Pode ser medo de coisas que nunca aconteceram, mas ficaram gravadas como impressão na sua mente. Medo do presente, medo do futuro. Tantos medos. Alguns vivem com angústia quando lembram dos seus medos. Outros nem conseguem mais esquecer deles. Jesus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para você, não tenha medo. Olhe para Jesus, não olhe para mais ninguém. Olhe para Jesus, Ele está aqui. Também para nós, também para mim, também para você, é verdade completa o que Jesus disse para os discípulos, disse para nós hoje. Não tenha medo, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou contigo. É no seu casamento, é nos seus negócios, é pelo seu esposo, pela sua esposa, é pelos seus filhos, é pelos seus pais. Eu não vou dar nome concreto aos medos, não, vocês conhecem mais do que eu. Está nas ruas, nas esquinas, nas cidades, em todas as nações, não preciso exemplificar, cada um vive. Mas aqueles medos secretos, ocultos, que está no mais profundo da sua alma, só você sabe. Jesus diz, olhe, ei, olhe para mim, não tenha medo, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus,
teu Salvador. Não tenha medo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Deixe que Jesus agora, com sua palavra, com seu olhar poderoso, alcance no mais íntimo de você, no mais profundo do seu coração, da sua alma, da sua mente, os medos, as raízes, as causas dos medos que lhe afligem, maiores ou menores. Não tenha medo. Você que sofre com insônia, pelos medos e preocupações trazidos alguns já há anos, outros bem recentes, Jesus quer acabar com seus medos. Jesus quer eliminar com a sua insônia. Não quer dizer necessariamente que vai anular, acabar com as causas externas do medo, porque algumas a gente sabe que não acabarão tão cedo. Mas Ele vai acabar dentro do seu coração o medo, porque Ele quer ser a sua força, a sua coragem, porque Ele é a sua salvação. Não tenha medo. E o Evangelho diz, ainda no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, nos versículos 18 e seguintes, diz que, enquanto Jesus falava, um chefe, ou seja, uma pessoa importante, provavelmente um chefe da sinagoga, um chefe, outros momentos é um chefe de um grupo dos soldados romanos, alguém importante naquele lugar. Um chefe chegou, se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer. Quem é pai e mãe sabe o sofrimento. Mesmo se nunca morreu um filho seu, pai e mãe sempre reza para que não aconteça isso. E quem já sofreu isso sabe. Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Veja a fé desse homem. A filha dele acabara de morrer. Imagine a dor que tomava conta do coração daquele pai. Mas veja, ele não pergunta: será que se o Senhor vier, minha filha pode ficar boa, pode reviver? Ele não pergunta, ele não tem dúvida. Jesus, se o Senhor vier e colocar a sua mão sobre a minha filha, ela viverá. Ele tem fé, ele tem certeza, ele sabe, porque ele crê que Jesus é o Messias. Uma outra mulher que há 12 anos sofria terrivelmente de uma hemorragia sem cura, já tinha corrido atrás de todos os médicos, gastado tudo o que podia. Ela se aproxima por trás de Jesus e diz, consigo mesma: se eu tocar na barra, lá na pontinha, lá embaixo, aquela parte suja da roupa, né? De vocês não suja não, porque alguns não chegam nem ao joelho, desculpe. A roupa de Jesus, a barra saia arrastando no chão. Se eu tocar na ponta da roupa dele que arrasta no chão, eu ficarei curada. Ela tinha certeza. E ela vem por trás, quase como que se arrastando, toca na barra da roupa de Jesus. Por que que Jesus diz para não ter medo? O que fazer para não ter medo? Tenha fé. Creia. Não em você. A sua força não é suficiente, a minha força não é suficiente. Tenha fé. Creia em Jesus. Como este homem, como esta mulher, se eu tocar nele, ou seja, mesmo que ele não olhe para mim, me toque, põe a mão na minha cabeça, como fez com o leproso, com o cego, mas se eu tocar nele, na barra da sua roupa, eu ficarei curado. Esta fé se alimenta e deve e precisa ser alimentada todos os dias com a palavra de Deus e com a oração. Você tem que trabalhar,
você tem que resolver seus negócios, você tem que resolver seus problemas, você tem que fazer isso. Mas o poder de Deus vai agir através de você, vai agir em você, pela fé, que precisa ser alimentada com a palavra de Deus e com a oração. Por isso eu dizia, olhe para Jesus, aproxime-se de Jesus. A palavra de Deus diz, aproxime-se cada vez mais de Deus, e Ele se aproximará cada vez mais de você. Rejeite e mande embora o demônio, e ele fugirá de você. O problema é que tem gente que se afasta de Deus e se aproxima do demônio. Aí quer que as coisas dê certo. Se afasta de Deus, se aproxima do demônio. Não tem tempo para buscar Deus, mas tem tempo para buscar a solução onde não deve e onde não tem. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará cada vez mais de você. Fuja e mande embora o demônio e ele fugirá de você. Resista, mande embora em nome de Jesus e ele fugirá de você. Ou seja, se firme na oração, se agarre em Jesus e todo mal fugirá de você. Não tenha medo, sou eu que estou contigo. Esse momento você vai fazer